assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, mas eu vou ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se-lhe o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, deixando ir a Israel para que não nos sirva? Assim aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os carros e cavalos de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás dele. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso tirando do Egito? Não é isso que te dissemos lá no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais havereis de ver para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e se colocou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás deles, e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, mas para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar uma terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás dele até no meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então eles disseram aos egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e confiaram em Moisés, seu servo. Aleluia. Pode se assentar, meu querido. Antes da palavra, só queria trazer um abraço, como sempre eu faço, lá de todo o pessoal na Fazenda Jovens Livres, no seminário Jovens Livres, né? Não é mais, a designação não é mais Fazenda Maranata, né? É Fazenda Jovens Livres. Então, quando você for se referir a lá, você fala Fazenda Jovens Livres. Estivemos lá em Vila Velha também, eles estão caminhando. Lá no Espírito Santo, eles estão, comunidade pequenina lá, eles estão começando, estão caminhando também com fé, já estão num salão novo, estão muito animados. E em Rio Verde também, Deus tem agido de uma forma muito grande. Essa madrugada nós vamos para lá. Chegou o momento realmente de começar a comunidade de apoio ali. O momento de Deus está chegando e nós vamos para ali, para esses primeiros passos a serem dados. Tu estás operando de formas tão incríveis e tremendas que nós às vezes desconhecemos aquilo que tu fazes, Senhor. Mas tu tens estado operando. E aqui também, Senhor, tu tens estado agindo e operando, ainda que muitas vezes os nossos olhos possam não perceber. Muitas vezes não estamos apercebidos do que se passa no mundo espiritual invisível. Mas tu estás aqui também operando de uma forma maravilhosa. Nesse momento, quando vamos passar o recado do Senhor para o teu povo, Senhor, conduz essa palavra para falar ao teu povo, a todos nós nesse momento que nós estamos atravessando. A palavra do Senhor para nós neste momento, só tu podes conceder essa palavra e podes falar. Eu me disponho e o teu povo aqui também se dispõe para que a tua palavra possa ser ouvida e o teu Espírito possa operar e falar, em nome de Jesus. Queridos, eu fico pensando que o texto que nós lemos, episódio bem conhecido, o povo tinha saído do Egito e Deus então conduziu o seu povo para se acampar nesse lugar com um nome tão estranho, Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, e ordenou que ali eles fizessem o acampamento. E o Senhor então falou que Faraó iria dizer, quando ele se acampasse naquele lugar, Faraó ia dizer, que tinha espias de Faraó espiando o movimento do povo, que eles tinham pedido permissão para ir 3 dias dentro do deserto, para depois retornar. Então ele disse que quando o Senhor os levasse ali, então Faraó ia dizer, observe a expressão que Faraó haveria de dizer, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. E eu pergunto, para onde que Deus estava levando o seu povo? Para que situação Deus estava colocando o seu povo ao ponto de Faraó dizer assim, eles estão desorientados. O deserto os encerrou.
Em outras palavras, eles estão perdidos, eles estão desorientados. Eles são presa fácil. Para onde Deus levou, você já pode imaginar. Deus os estava levando, todas as aparências indicavam que os olhos podiam ver, o que os ouvidos podiam ouvir, o que os relatórios que chegaram eram relatórios de gente acostumada. Era um pessoal do exército de Faraó acostumado à guerra e à luta e acompanhar os inimigos e dar relatório muito fiel do que estava acontecendo. E o relato que veio foi bem claro: eles estão desorientados, estão perdidos, está na hora, na nossa mão. Eles estão fugindo, inclusive a expressão, eles estão fugindo. Então Faraó regimentou seu exército e partiu contra eles. E partiu contra eles e se levantou para vir contra eles. Queridos, nós julgamos muitas as coisas, nós só podemos julgar pelas aparências. Nós julgamos pelas aparências, pelo que nós vemos, pelo que nós percebemos, por aquilo que nós concluímos e nós vemos. Nós olhamos as coisas, nós vemos o que nos acontece pelo prisma humano. E do prisma humano, no mundo visível, nós vemos uma realidade. Mas no nível espiritual, no nível de Deus, a visão é completamente diferente as mais das vezes. O povo estava ali, do lado dos egípcios, eles viram o povo naquela situação e disseram: eles estão desorientados. O povo também olhou, viu o faraó chegando com seu exército e disseram: estamos perdidos. Interessante que o anjo do Senhor que estava diante se colocou atrás deles. A nuvem e a coluna de fogo que estava diante se colocou atrás deles. São realidades invisíveis, sobrenaturais. Não é todo mundo que vê isso, ou é? Todo mundo vê anjo? Todo mundo vê a coluna de fogo? Todo mundo vê a glória do Senhor que está aqui? Não. São muitos e eles contam o que eles estão vendo. Eles contam o que eles estão vendo. Mas essa coluna é uma coisa interessante, porque do lado dos egípcios era escuridade. Quer dizer, os egípcios não viam o povo, não conseguia chegar perto dele. Mas do lado do povo de Deus era luz para eles. Estava iluminando. Só que o povo não sabia que era assim, que a nuvem funcionava o contrário. Para os descrentes era escuridão, para eles era clareza. Eles viam os inimigos mais claramente ainda, porque a nuvem não escondia o inimigo. Eles estavam vendo o exército de Faraó chegando e parecia que ia tragá-los. Essa expressão, estão desorientados na terra. O próprio povo pensou: nós estamos numa armadilha. Nós estamos numa armadilha. Nós fomos colocados numa armadilha. E nós estamos perdidos agora. Essa expressão, estão desorientados na terra. E o povo estava se sentindo assim também, desorientado, né? Em momentos de desorientação a gente fala o que não é preciso. E fala o que depois a gente se arrepende de falar. E aqui eles abriram a boca e falaram que clamaram a Deus. Nós fazemos assim, nós clamamos a Deus e depois nós reclamamos de tudo mais. E falamos contra Deus, falamos contra os líderes e falamos de tudo. Então eles reagiram como todo ser humano e como nós costumamos reagir, né? E eles disseram: será que não tinha sepultura lá no Egito, né, para nos tirar de lá, para a gente morrer aqui no deserto? Se é para morrer, lá tem sepultura também. Pelo menos a gente tem sepultura. Aqui nós vamos morrer e ficar sem sepultura. Por que nos fizeste tirando do Egito? Nós nos dissemos isso quando estávamos lá no Egito, na hora difícil lá no Egito também eles disseram isso. Eles disseram, né? Eles disseram isso: deixa-nos servir os egípcios. É melhor servir os egípcios do que toda essa luta para poder sair daqui. Melhor era servir os egípcios do que morrer nesse lugar. Um momento de desorientação muito grande. Mas eu queria dizer uma coisa, e essa é a mensagem que eu desejo passar nessa noite. Os momentos de desorientação difíceis da nossa vida são momentos de Deus. Os momentos difíceis de desorientação na nossa vida não são momentos do diabo, nem momentos das trevas, mas são momentos de Deus. São oportunidade para Deus operar o que Ele nunca conseguiu operar antes.
São momentos para Deus mostrar o seu poder de uma forma como Ele nunca mostrou antes. O inimigo, ele é covarde, ele não é páreo para Deus, ele sabe disso. Nunca foi, nunca será. Satanás, com todos os seus exércitos, jamais poderiam enfrentar um só momento na presença de Deus. Deus, para derrotar Satanás, não precisava de coisa nenhuma, mais nada. A Escritura apresenta isso da forma mais cômica possível, né? O humor de Deus, e o Senhor vai fazer assim, ó. Todo o reino de Satanás e tudo que ele construiu, vai embora. Pensando o humor de Deus, mostrando o que é o inimigo. Ele é covarde. Então, um inimigo covarde, ele não age de frente, nem na luz. Ele não vem face a face, ele ataca pela retaguarda, traiçoeiramente, nas trevas, na escuridão. É assim que ele faz. E se ele vê a presença de Deus conosco à nossa volta, se ele percebe Deus claramente conosco, ele não tem coragem de nos enfrentar, não tem coragem de nos atingir. Mas Deus, de vez em quando, parece que tira a sua presença, ele esconde. Ele se esconde, parece que tira a sua presença de nós estamos sozinhos. Aparentemente nós estamos sozinhos, todavia ele disse: eu nunca jamais te deixarei, nem te desampararei. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a sua presença manifesta, ele tira. Para quê? Para que ele tenha oportunidade de fazer o inimigo, alvoroça o inimigo se levanta, vem com toda a fúria. Ele falou: agora contra Deus eu não posso, mas contra eles eu posso. Eles estão desorientados, eles estão sem apoio, eles estão sem ajuda. Agora é hora de eu massacrá-los. E o inimigo se levanta, e é a oportunidade de Deus exaltar e glorificar o seu nome de uma forma incrível e tremenda. Foi assim no Calvário. Deus parece que abandonou o Senhor naquela hora. Jesus ficou ali sozinho. Ele mesmo disse: Pai, Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus disse: é a hora das trevas, é a hora do inimigo, foi a hora da tradição, era a hora do mal prevalecer. Tinha chegado a hora dele, a hora que ele disse tantas vezes no meu ministério. No ministério dele ele dizia: não é chegada a minha hora. Mas quando chegou aquele momento, pouco tempo antes ele falou: é chegada a minha hora. Era essa hora que era chegada, quando ele ia ser exposto em toda a sua fraqueza, e os céus iam ficar silenciosos, e Deus ia afastar, e o inimigo ia poder ter todo o campo e terreno que ele quisesse. Ele tinha agora uma vítima para ele descarregar nela tudo e todas as coisas. Os céus e os anjos ficaram impotentes naquela hora, naquele momento. Tudo ficou impedido. Deus não podia mais agir naquela hora, naquele momento. O Filho estava ali para uma obra muito importante. Naquele momento nem Deus podia entrar, senão a nossa redenção não seria alcançada. Foi um momento horrível. Nós nem temos concepção disso, do que Jesus passou naquela hora e naquele momento. Jesus, o Deus homem, né? Que passou a dor e o sofrimento de Deus e a dor e o sofrimento de Jesus. O inimigo veio com tudo que ele tinha, com tudo que ele possuía. E ele veio, né? Naquela hora e naquele momento. Jesus disse que era a hora deles. E Jesus foi enterrado. Mas no terceiro dia veio a resposta de Deus. Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou. Aleluia. E a cruz foi revelada. Se revelou aos olhos do inimigo das trevas que o lugar que ele pensou: agora é a nossa hora, agora conseguimos, agora acabamos com ele, agora vamos destruir o filho, o plano de Deus é acabado, o homem não vai ser mais alcançado. Aquele momento foi o momento que Deus desfez todo o inimigo, sua fúria, seu poder e a sua obra, e o caminho se abriu agora para Deus salvar e operar na vida de todo homem e de toda mulher. Aleluias por isso. Então eu continuo afirmando, os momentos difíceis de desorientação na nossa vida, Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Os momentos de desorientação são momentos de Deus na nossa vida, de Deus, oportunidades para Deus operar o que Ele nunca operou antes. Nunca operou antes. Você podia perguntar: mas por quê?
Por que, talvez você pergunte, por quê? Eu queria só rapidamente apresentar algumas razões. Por que esses momentos são momentos importantes e por que isso que é importante você estar atento nestes momentos ao mundo espiritual, para Deus, para a sua palavra especialmente, para a palavra de Deus. Nesse momento, em momentos assim, a palavra de Deus, a Escritura, ela é de crucial importância. De crucial importância nesses momentos, porque nós não temos nada de aparência em que nós possamos nos apoiar e nos segurar. Nós não temos nem os bons sentimentos de Deus e da presença de Deus, nós não temos, aquela percepção dele nas circunstâncias, nós nos sentimos só. Então, a palavra ela é muito importante. Então, quais as razões por que eu disse que esses momentos são momentos de Deus? Então, a primeira razão é porque são nesses momentos que a nossa fraqueza aparece, a nossa necessidade aparece. Muitas vezes nós pensamos que nós somos fortes em Deus, que nós somos fortes para enfrentar qualquer situação, qualquer dificuldade, e nós já atravessamos tanta coisa, tivemos tanta experiência com Deus, que agora nós somos capazes de enfrentar essa circunstância. Então vem uma circunstância, uma situação na nossa vida, e nós descobrimos que nós somos fracos, que nós também tem momentos que nós ficamos desorientados e nos sentindo como que perdidos, e às vezes falamos palavras e oramos palavras que a gente se espanta. Davi passou por momentos assim, você tem muitos salmos em que você percebe Davi assim. Jó passou por momentos assim, Elias passou por um momento assim, tanta desorientação, que ele disse: Deus, acaba com a minha vida, me leva, eu não sirvo mais para ti, eu não sirvo mais para o ministério, eu não presto mais te servir, fracassei. Quantos servos de Deus não passaram por momentos assim? Pedro passou por um momento assim, em que, mais do que todos os outros discípulos, ele fez o que ele nunca queria fazer, em que ele de todo o coração dizia que não queria fazer. Ele negou o seu mestre, o Senhor Jesus, 3 vezes. Ele negou, ele passou por um momento assim, e Jesus olhou para ele naquela hora, porque o galo cantou, como Jesus havia predito. Os olhos dele se encontraram com os olhos de Jesus. Mas Jesus, em todo aquele sofrimento, ele estava atento. Ele estava bem atento ao que estava se passando, estava vendo Pedro, e vendo o cumprimento, estava dizendo: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Naquela hora Jesus estava orando, dizendo: Pai, fortalece, porque agora que ele vai enfrentar a situação. E ele negou o Senhor e passou um tempo de desorientação muito grande. A nossa fraqueza aparece, nossa fragilidade. Nós pensamos às vezes que nós somos muita coisa, que nós já crescemos muito em Deus, que nós conhecemos muito de Deus. Não percebemos às vezes nossa presunção, não pensamos que nós agora podemos fazer assim o assado, não precisamos depender do Senhor, não precisamos da sua ação, nós já caminhamos bastante, agora não precisamos tanto de Deus dirigir e conduzir a gente. São momentos de fraqueza, de desorientação na nossa vida. E essa fraqueza precisa aparecer, porque a palavra diz assim, Paulo, no momento de fraqueza também, desorientação, o Senhor lhe deu a palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, a igreja, logo no início, com conversão tremenda, 3.000, depois 7.000, dentro de pouco tempo a igreja estava enfrentando uma perseguição, e logo de começo Tiago foi passado a espada. Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos de Jesus, os mais chegados a ele, os mais próximos do Senhor, e Tiago foi passado a espada, e Pedro foi preso. Pedro, o Senhor livrou, o anjo do Senhor livrou a Pedro, mas Tiago foi passado a espada. Fraqueza, momento de fraqueza. Eu podia dizer: mas Tiago, o que ele fez? Preparou tantos anos, Jesus o adestrou, e ele se foi. Era um momento de fraqueza, mas um momento de força, porque a sua morte, testemunhando do Senhor e testemunhando de Cristo, como diz o hino, é como gotas de sangue que viram grãos e que brotam para o crescimento da obra do Evangelho. É a vida sendo oferecida a Deus para que outros possam ser salvos, como Estevão se ofereceu a Deus para que outros pudessem ser salvos. Foi um momento de fraqueza também.
perseguição, dificuldade, são momentos de desorientação. Nós precisamos conhecer a nossa fraqueza para poder conhecer o poder de Deus. Nós conhecemos o poder do homem, o poder do dinheiro. O dinheiro que resolve as coisas. E às vezes na igreja nós pensamos que é o dinheiro que resolve. Em casa também nós pensamos que é o dinheiro que resolve. Ou é o médico que resolve. Ou é os homens, as pessoas que não resolvem. É o pai, ou a mãe, ou o pastor. Aí chega um dia que ninguém resolve. A gente fica desorientado. E aí a gente se volta para Deus e a gente descobre. É o nosso momento de fraqueza. Nós descobrimos que Deus não só resolve, mas Ele já resolveu. Segunda razão, porque nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, de desorientação, aparece a estratégia de Deus. Deus é sábio, queridos, mas além de qualquer compreensão humana. Deus é sábio de tal forma que nós não conseguimos entender os seus caminhos. Por isso ninguém pode desvendar os planos dele, porque Deus é de uma sabedoria tão grande. Você sabe, uma pessoa inteligente, muito inteligente, a gente não consegue acompanhar muito essa pessoa. Estou falando no nível humano, porque uma pessoa muito inteligente, ela pula lá na frente, e a gente não consegue entender. Bem, Deus foi que criou o mais inteligente. Então as coisas de Deus você não consegue entender, porque Ele é de uma sabedoria tão grande, que o que Ele faz não tem jeito de você perscrutar. Ele abre e revela um pouquinho aqui e ali, mas nós não sabemos o que Ele quer lá adiante. E aquele momento revelou a estratégia de Deus. A estratégia de Deus não era pôr o seu povo em apuro, nem fazer o seu povo desorientado. A estratégia de Deus era livrar o seu povo de todo aquele tempo de escravidão e do medo que eles tinham tido dos egípcios e do exército de Faraó. E através daquela experiência, Deus mostrou o poder dele que estava com eles, a força de Deus, e Deus tirou do coração deles qualquer medo de Faraó e dos seus exércitos, porque eles foram destroçados completamente. A estratégia de Deus se revelou naquela hora e naquele momento. Mas não só Deus nos faz passar por momentos de desorientação por isso, mas também para nós aprendermos a olhar para Deus e não para as circunstâncias. Buscar a palavra de Deus, olhar e se voltar para a palavra de Deus e não para as circunstâncias ou para nós. Naquela hora a palavra de Deus estava com eles, não deixou de estar com eles. Moisés disse: aquietai-vos, aquietai-vos. A palavra de Moisés foi: não temais, aquietai-vos e vereis o livramento que o Senhor hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu posso imaginar como é que Moisés entregou essa mensagem profética. Com as pernas tremendo, né? Diante daquilo, no coração ele dizendo: gente, aqui, que se Deus não operar aqui, como é que vai ser? Mas ele transmitiu: não tenham medo, estejam quietos. Vocês verão o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais havereis de ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aí o Senhor virou para Moisés, agora falou com ele: por que você está clamando para mim? Ele estava clamando, mesmo profetizando, ele estava interiormente clamando: Senhor, misericórdia, Senhor, haja, Senhor, como é que vai ser? Ele também estava clamando, entregando uma mensagem profética. Já havia, o Senhor usa as pessoas com dons, eles são tão frágeis, falhos como nós achamos que eles são mais espirituais, nós achamos que eles são, às vezes, até mais do que nós. Eles são tão fracos, tão frágeis, às vezes de dúvida. Já vi pessoas com visão que eu fico, se eu tivesse a visão dele, eu falei: mas eu ia ficar com tanta dúvida com essa pessoa. No entanto, o Senhor virou para ele: tu, Moisés, levanta a tua vara, estende sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. O Senhor deu uma palavra. Moisés foi dizer: Senhor, abre aí o mar, vai. Abre o mar aí, nós passamos, faz um milagre. O povo podia dizer: deixa Deus fazer um milagre, faz, nós vamos acreditar. Queremos ver esse milagre. Os milagres de Deus, eles são feitos através da sua palavra, e a sua palavra é comunicada a nós, para nós agirmos em cima dessa palavra. E a palavra veio para o seu povo: marche, molhe o pé nesse mar. Um desafio para Moisés: levantar a vara. Quem que não pode levantar uma vara? Levanta aí a mão. Você pode levantar? Levanta. Não pode levantar a mão? Levanta. É difícil? Faz mais uma vez, vamos ver se é difícil levantar a mão. Não é, coisa mais fácil. Você pode fazer? Eu posso? Uma criança pode fazer? Tem que ser um homem de Deus muito grande para levantar uma vara? Né? Tem que ser um musculoso? Não. Aí, a coisa mais simples é levantar a mão.
Coisa mais simples também era marchar. Era difícil o povo marchar na direção do mar. Os primeiros lá bater o pé dentro d'água e começar a entrar. Era difícil molhar o sapato? Não, qualquer um faz. A gente faz no mar. Você vai no mar e você marcha e molha o pé. Chega até lá. Alguns com roupa e tudo. É difícil isso? Aí você fala assim, mas qual a diferença? A diferença é a palavra. Os momentos de desorientação são momentos em que Deus quer nos levar a viver da palavra. E quando nós aprendemos a viver da palavra, Satanás perdeu o terreno contra a nossa vida definitivamente, porque nós não vamos mais seguir as impressões do momento e seguir os outros e querer opiniões de homens. Nós vamos esperar a palavra do Senhor. E se o Senhor disser para mim, é isso, eu vou caminhar e vou andar como Jesus disse aos seus discípulos depois de uma noite de pescaria frutífera: voltem ao mar, jogue a rede no mar e vocês vão apanhar. Ou nos deixou. A palavra do Senhor é essa: eu nunca vos abandonei, vos abandonarei. Ele não nos deixará. Então os nossos olhos precisam estar em Deus. Queridos, a nossa vida é um mistério. Nossa vida sempre será um mistério, não pode ser explicada pelas aparências, não pode ser explicada pela opinião dos homens e das pessoas. É um mistério. A igreja primitiva, eles enfrentaram calúnias, mentiras, perseguições, as coisas mais atrozes eles enfrentaram, como a igreja em todo o tempo enfrentou. As aparências indicavam, foram acusados de ser antropófagos, de ser antropófagos, foram acusados de serem dissolutos, foram acusados de tudo quanto é coisa. As aparências, muitas vezes, foram tremendas em toda a parte onde eles foram. Paulo foi muitas vezes, ele foi apedrejado, agredido, e foi acusado de ser um homem perigoso, e um homem que merecia cadeia. Ele passou, em muitos lugares ele passou em cadeia, em prisão, em dificuldade, não só ele, mas muitos. E no entanto, queridos, nunca jamais significou que eles estavam desamparados por Deus. Dentro da cadeia de Filipos, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os presos escutavam. O que eles podiam fazer, eles fizeram. Que Deus mandou. O que nós fazemos agora, Senhor? O que o Senhor fala em tempos difíceis que nós devemos fazer? Orar, descarregar o nosso coração, todo o medo, tudo que nós temos, e cantar louvores ao Senhor. Foi o que eles fizeram. E o Senhor proveu o terremoto e mostrou o seu poder. Aleluia. Queridos, nossa vida não pode ser explicada assim, não é pelas circunstâncias ou pelas pessoas. Não é o que os outros pensam, o que nós pensamos, ou o que os inimigos pensam. A coisa mais importante é o que Deus pensa de nós, o que Ele quer de nós. A sua palavra é que é a mais importante. E você não arrede pé do lugar em que Deus te colocou, desorientado, perturbado, que você esteja com maior dificuldade, não arrede pé. Não deixe de se abrir com o Senhor, como eles fizeram naquela hora. O Senhor não os repreendeu naquela hora por abrir o coração? O Senhor os amava e os perdoou, entendeu aquele momento, e a sua mão se estendeu e agiu. Aleluia. Nesse momento é momento de você se voltar para Deus e viver pela palavra de Deus e da palavra de Deus. E a palavra de Deus veio a você, então firme-se nela e marche e caminhe. Essa é a palavra do Senhor para essa noite. Os momentos de desorientação na minha vida e na sua vida são momentos de Deus. São momentos de Deus, são oportunidade para Deus agir e operar como nunca antes. Se nós permanecermos na posição em que Ele nos colocou, tremendo, desorientados, às vezes apavorados, como tantos servos de Deus já passaram, enfrentando às vezes morte, enfrentando uma ameaça, uma situação desesperadora, mas Deus nos colocou, são momentos de Deus. Se nós permanecermos ali e olharmos para Ele, buscarmos a sua palavra para aquele momento e firmarmos nessa palavra, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. E depois nós vamos louvar a Deus por aqueles momentos e dizer: Senhor, se não fosse aqueles momentos, eu não te experimentaria como eu sei. Eu sei que tu me amas, tu não precisas mais me dizer. Não precisa ficar me repetindo todo dia para me animar. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu estás comigo. Cada vez a nossa fé vai se fortalecendo mais. Nós não precisamos mais de indícios do Senhor, nem sinais. No começo da nossa fé nós precisamos muito.
Depois nós não precisamos de tantos sinais, a palavra dele nos basta. Ele vai dar os sinais, ele dá, mas nós não precisamos viver de sinais. Nós vamos viver dele e da sua palavra em nós. Como é que você está, querido? Como é que você está crescendo no viver pela palavra? Está vivendo do sentimento? Está vivendo da sua mente? Está vivendo da sua vontade? Nessas horas de desorientação, a nossa vontade é um perigo. Às vezes nossa vontade às vezes no mais radical, é matar, né? A ira é tão grande, no momento de desorientação, nossos sentimentos ficam tão turbados, nossas palavras, nossa mente entra em parafuso e nós ficamos desesperados. Vem tudo quanto é pensamento na cabeça, vem tudo quanto é vontade de fazer, tudo quanto é sentimento. Esses são momentos de Deus na sua vida, oportunidades para Deus agir. Fique de pé, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós teremos um momentinho apenas. Deus falou com você nesta noite. Você tem passado, está passando por momentos de orientação, ou momentos assim, como o povo de Deus, ou pessoalmente, ou na família, ou você tem atravessado e não sabe como caminhar. Deus falou com você: saia do seu lugar e venha ao altar. Mesmo que você esteja visitando, não entregou a sua vida, o seu coração a Jesus, venha. Esse Deus é o Deus que te criou e o Deus que te remiu no Calvário. Ele te ama, pode vir. Enquanto nós cantamos mais uma vez a vida que Cristo oferece, venha ao altar. Deixe de viver pelo que os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, seu coração diz. Louve por esses momentos que Deus está te ensinando a não depender da emoção. Muita gente vive porque sente a emoção da presença de Deus, vive só de emoções, vive porque a mente está calma nesta hora, tudo está calmo, vive porque a vontade está satisfeita. Nós não estamos vivendo da palavra. Sua fraqueza tem aparecido, dê graças a Deus, porque o poder de Deus só pode se aperfeiçoar na fraqueza. Quando é um momento de fraqueza, diga: é o momento de Deus aperfeiçoar o poder dele em mim. Não é o meu poder, nem o seu poder. Isso não, Deus não aperfeiçoa o meu poder. O seu poder me faz mais cheio de mim e cheio de mim próprio. Eu sei que não há ninguém aqui que não tenha passado por um momento de desorientação. E talvez neste exato momento você está passando por isso. O Senhor não nos levaria a entregar essa mensagem sem motivo, sem razão, porque eu orei muito para que a palavra dele atingisse a necessidade de quantos estivessem aqui. E não só eu orei, eu sei que o Espírito moveu muitos a orarem, como sempre move a orar em cada mensagem na sua casa. Neste momento, querido, olhe para o alto, olhe para o alto. A situação, tudo que aconteceu não significa que é o fim, que acabou, que é um beco sem saída. Apenas significa que Deus está querendo abrir um caminho que nunca foi aberto antes. Um caminho que nunca foi aberto antes. Deus quer abrir uma porta onde não há porta. Deus quer fazer uma obra que Ele nunca fez antes. E tudo que você precisa é não ter medo. Não tenha medo desses momentos. Aquiete o seu coração na presença de Deus. Procura aquietar. E você vai ver o livramento. E você vai ver o Senhor pelejando por você e você se calando. E você vai aguardar a palavra dEle. E Ele vai dar uma palavra para você. E à medida que você vai ouvindo essa palavra, você vai se apoiar nela. Talvez a palavra seja aquela que veio a Davi no momento assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso dirá: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aleluias. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, debaixo das suas penas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aleluia. Senhor, nós oramos neste momento por quantos estão aqui no altar, mesmo que estão lá nos seus lugares, mas estão atravessando momentos assim.
Senhor, neste momento, teu Espírito que está aqui, tu que estás aqui, ansioso por operar, como tu estavas ansioso por manifestar e operar naquela hora e naquele momento para iluminar, Senhor, iluminar o teu povo, orientar e dirigir. Naquele momento estavas lá e como havia liberdade para o teu Espírito manifestar, tu pudeste falar naquela hora, tu pudeste dar visão naquela hora, revelou que o anjo tinha se postado do outro lado, que o exército inimigo não estava conseguindo vir contra, estava sendo barrado. Viram a nuvem vir também de fogo, a proteção, ouviram a palavra do Senhor, dizendo: não tenha medo, não tenha medo, o Senhor vai operar, Ele vai agir poderosamente. Aleluias. Senhor, que o teu povo, os teus filhos, ouviram a palavra, que tu estás com ele, não importa as impressões, tu estás com cada um aqui, nunca os abandonaste, não vais abandonar, não vai deixá-los, tu estás presente para tomar a causa nas tuas mãos e agir. O que eles não podem fazer, tu vais fazer, e aquilo que eles puderem fazer, tu vais levá-los e mostrar que eles devem fazer. Ajuda cada um, Senhor, em obediência à tua palavra, a fazer o que a tua palavra ordena e manda em situações assim. Aleluia. Cada um aqui possa ser abençoado pelo Senhor e descobrir o conforto da tua palavra para essa hora e para esse momento, para caminhar em fé. Tu não fazes a vida fácil para nós, mas tu fazes a nossa vida sempre possível. Não há impossíveis para nós, apesar das dificuldades, de tu permitires lutas e dificuldades para que os homens percebam que nós somos falhos também e sintam-se atraídos para ti e não por nós ou para nós. Assim também, Senhor, tu fazes. Por isso age na vida de cada um, acorda cada um e leva cada um a olhar para o Senhor e a entregar tudo nas tuas mãos. Todo medo, todo pavor, toda desorientação, colocar tudo no altar e dizer: Senhor, eu quero viver da tua palavra. Ainda que o meu coração está disparado, minha mente está em parafuso, minha vontade é fazer isso e aquilo, todavia, Senhor, como disse Davi, eu estou esperando em ti, eu vou esperar em ti, e eu ainda vou te louvar pela manifestação da tua presença e do teu poder. Tu vais agir. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muito importante, há muito tempo que nós estamos orando. Como toda vez eu falo, nós temos orado incessantemente ligado ao nosso ministério. Qual o propósito de Deus para o nosso ministério? Inclusive, essa mensagem que eu entreguei para vocês hoje, o Senhor me deu essa mensagem nos momentos de grande desorientação para nós no ministério, em Rio Verde, numa reunião do Conselho Nacional, quando nós enfrentamos uma das crises, começo de uma das crises mais difíceis do nosso ministério. Então o Senhor me deu essa mensagem para transmitir, e o Senhor me deu essa palavra, eu estava pregando para mim, Deus estava falando comigo, naquele momento, eu preguei a mensagem para mim, não foi só para mim, porque todos nós estávamos naquela circunstância, e essa palavra foi para mim, foi para nós, naquele momento, e como a mensagem diz, nossa vida é um mistério, nosso ministério também é um mistério, a gente nunca consegue entender. Se a gente conseguisse entender, conseguisse entender e compreender e alcançar, nós seríamos Deus, nós não somos Deus, para entender, saber tudo, é um mistério a nossa vida e também o nosso ministério. E a gente nunca consegue entender, a única coisa que a gente consegue fazer é obedecer às direções que Deus nos dá. Porque nós não temos condição de aprender tudo o que Deus tem para nós, os caminhos e os modos de Deus operar e agir. Como eu digo, as aparências enganam, a gente pensa que Deus não está agindo e Ele está mais atuante do que nunca em situações que a gente nunca imaginou. Ele tem os seus caminhos, que não são os nossos, Ele tem as suas veredas, que não são as nossas. Como eu disse à liderança nessa tarde, eu disse a expressão de Provérbios: como que o homem pode entender o seu caminho se quem lhe dirige os passos é Deus? Como?